Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a revisão da vida toda, tá certo? O Supremo Tribunal Federal ele publica a decisão final, então nós vamos falar sobre essa decisão final sobre a revisão da vida toda, tá certo? Você vai ficar muito bem informado, você vai saber o que é essa revisão da vida toda, que muitas pessoas perguntam e ainda não sabem. Então, nesse vídeo eu vou explicar para você o que é essa revisão da vida toda, né? E vou passar para você, né, essa publicação da decisão final sobre esse julgamento da revisão da vida toda, tá certo? E antes de começar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você que é super rápido. Se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Assim fortalece nosso canal e a gente pode postar vídeos todos os dias com informações como essa para você aposentado e você aposentada. Desde já agradeço a colaboração de todos. O STF, o Supremo Tribunal Federal, ele publicou a decisão final sobre a revisão da vida toda do INSS, né, do Instituto Nacional do Seguro Social, aprovada em dezembro de 2022, por 6 votos a 5. No acórdão, que tem quase 190 páginas, prevaleceu a tese definida no julgamento sem alterações. O que diz a tese? O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de 11 de 1999 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, ele tem o direito de optar pela regra definitiva caso esta lhe seja mais favorável, tá certo? E afinal, o que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda, ela é uma ação judicial na qual os aposentados eles pedem correção do benefício para incluir no cálculo da sua aposentadoria, auxílios e pensões, né? As contribuições feitas antes de 1994, beneficiando quem tinha pagamentos maiores antes do início do plano real. A decisão do STF tem repercussão geral e vale para todas as ações do tipo na justiça. Então, com a publicação, processos que estavam parados na justiça, eles podem voltar a andar, né? Desde fevereiro, o INSS ele tentava ampliar a suspensão nacional das ações, solicitando que não houvesse nenhum julgamento em instâncias inferiores antes que o acórdão fosse publicado. Essa decisão nada mais é do que a confirmação de alguns princípios, como o de melhor benefício, que prevê que sempre que houver mais de uma regra será concedida aquela que é melhor para o segurado. Como já mencionamos, a revisão da vida toda é o recálculo do valor da aposentadoria. A conta leva em consideração todas as parcelas pagas por uma pessoa desde que começou a contribuir com o INSS e pode elevar o benefício recebido por aposentados e pensionistas. Nós vamos entender agora por que o STF validou essa revisão da vida toda. Chegou ao STF, né, um caso de um aposentado que iniciou suas contribuições ao INSS em 1976. Então, ele começou a receber aposentadoria em 2003 e teve o benefício calculado não pelos pagamentos que fez desde 1976, mas sim desde 1994. Isso aconteceu devido a uma regra estabelecida pela reforma da Previdência de 1999. Então ele recebia, nesse ano, R$ 1.493,59. Se fosse considerada todas as contribuições desde 1976, ele receberia R$ 1.823, um ganho mensal de R$ 329,41. Então são 22% a mais. Considerando o 13º, a diferença anual seria de R$ 4.282,33. Esse cálculo prejudicou o aposentado, que recebia menos do que teria direito caso todas as contribuições que fez durante sua vida tivessem sido consideradas. Então a decisão do STF para este caso estabeleceu que devem prevalecer todas as contribuições no cálculo do benefício, se o resultado for mais favorável ao segurado. A Corte também determinou que todas as ações pedindo revisão da vida toda que estavam paradas na Justiça podem voltar a andar. Quem pode e quem não pode solicitar a revisão da vida toda? Vamos ver agora. Quem é que pode pedir a revisão, quem é que pode solicitar a revisão da vida toda? Então nós vamos ver. Ter recebido a primeira parcela de aposentadoria entre 2013 e 2019.
ter começado a contribuir com o INSS antes da mudança de moeda vigente no país, ou seja, antes de 1º de julho de 1994. Quem não tem o direito de solicitar a revisão da vida toda? Vamos ver. Aquele que se aposentou depois da reforma previdenciária de 3 de novembro de 2019, quem começou a contribuir com o INSS depois da reforma previdenciária de 26 de novembro de 1999 e quem recebeu a primeira parcela da aposentadoria há mais de 10 anos. E se a revisão da vida toda se provar prejudicial para aposentados ou pensionistas? Vamos ver o posicionamento do STF sobre esse assunto. Então, o STF determinou ainda que, caso o resultado do recálculo seja prejudicial para o cidadão, a revisão da vida toda deve ser desconsiderada. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável, estabeleceu a Corte. E o número de casos em tramitação na Justiça? Então, segundo a ministra Rosa Weber, o número de processos da revisão da vida toda suspenso é de 10.700, quantidade considerada baixa por profissionais do direito. A quantidade de pessoas que deve se encaixar nos critérios exigidos para a revisão é inferior a 1 milhão, e aquelas que terão ganhos com recálculo formam um grupo ainda menor. Como solicitar a revisão da vida toda e prazo? A revisão da vida toda é por meio de ação judicial, mas não é só pedir no balcão ou pelos canais digitais do INSS. Tem que abrir, como eu falei, uma ação judicial. É orientado que aposentados e pensionistas procurem um especialista, para fazer o cálculo antes de abrir ação no Poder Judiciário. É possível solicitar a revisão sem recorrer a um advogado, caso o valor da ação ele seja inferior a 60 salários mínimos, que hoje está em R$ 79.200, Mas isso não é recomendado, devido à complexidade do trabalho documental e contábil, Então, o trabalho dos advogados, o que ele faz? Ele já trabalha com esses casos, Então, ele vai saber exatamente qual documento vai pedir para você, quais as informações que ele vai precisar que você passe para ele. Nisso ele vai conseguir saber os cálculos que ele vai fazer em função das informações através dos documentos que você vai passar, porque nesses documentos que você vai passar vão ter números, valores valores que devem ser, que podem ser revistos, tá certo? Que pode ser agregado, na sua aposentadoria, Então esse valor calculado através das informações que você passar exatamente para ele, através de documentos, a aposentadoria pode, vamos dar um exemplo, pode ser, se for de 1.500, pode ser que ela suba para 1.800, 2.000, depende, depende o quanto foi recolhido, o quanto você recebia. Entendeu? Então, quem é que pode fazer isso com mais assertividade, com mais rapidez e com mais certeza? É um profissional que já trabalha na área, um advogado previdenciário, Então, você deve procurar alguém de sua confiança, ou um parente, ou um amigo, ou mesmo procurar esse advogado especialista para tratar dessa ação, e ele também vai dizer se é vantajoso para você ou não, tá certo? Então nada melhor do que procurar um profissional da área para pedir essa revisão, como eu falo, tem a possibilidade, dessa revisão nesse cálculo que ele for fazer, que ele vai fazer, ser uma boa grana que comece a entrar a mais para você, tá certo? Então você só vai saber se você contratar um advogado, como eu falei, previdenciário. Eu não tenho acordo com nenhum advogado, mas eu acho que é o mais certeiro, o mais correto fazer devido à experiência que eles têm, com esses processos, tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser.